Você conhece o filme Olhos Famintos? Nesse vídeo eu vou te contar a verdadeira história que inspirou esse filme de terror de 2001. Oi, meu nome é Beatriz Buffarini e esse é o canal Se é Fato, é Real. E vamos começar o caso de hoje, que inspirou um grande filme de terror, de antigamente. Um filme muito interessante, muito bacana. Pelo menos o primeiro é incrível, eu gosto muito. Mas por trás aí do filme, principalmente a primeira cena, a inspiração ali dos irmãos, tem um fundo aí de verdade, uma história aí que não foi nada legal e eu vou revelar para vocês. Bom, tem dois protagonistas nessa história, que é o Dennis DePiu e a Marilyn, Eles são casados, mas vamos voltar aí um pouco antes e vamos entender um pouco como é esse relacionamento deles. Dennis DePiu nasceu em 1943, no Michigan. Ele trabalhava como um avaliador de propriedade no estado natal. Em 1971, Dennis casou com Marilyn, que era uma conselheira na escola local ali. E ela era muito querida por todos. Então, eles se conheceram, namoraram, casaram, E isso passa 17 anos. Eles com 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Só que o casamento deles não estava indo nada bem, começou a esfriar. O Dennis tinha comportamentos que a Marilyn não gostava. A Marilyn dizia que Dennis era um pouco agressivo, rude, sempre contrariava o que ela falava, nunca concordava. Ela dizia também que Dennis era muito manipulador, muito controlador com tudo que ela fazia, tudo que ela queria fazer. E Dennis era muito paranoico também. Marilyn dizia para os familiares, amigos, que não estava legal o casamento por conta dessas situações, dessas coisas em relação ao Dennis. E ele era extremamente paranoico. Ele tinha absoluta certeza que Marilyn queria colocar os filhos contra ele de qualquer forma, enfim. Em 1989, Marilyn pede o divórcio para Dennis, e alega para a advogada que realmente não tem como continuar esse relacionamento por conta desse controle, que ele estava tendo ali, tentando manter, controlar ela, nessa agressividade de atitudes, da paranoia, enfim, tudo isso juntou e Marilyn não aguentava mais, então ela decidiu entrar com um divórcio. No divórcio, o Dennis não se opôs em deixar a casa toda para ela e para os filhos, então ela ficou com a propriedade, e os filhos lá com ela, só que Dennis usava a casa de hóspedes como um escritório, para o trabalho dele. E com isso, Dennis vivia lá. E isso começou a irritar a Marilyn, Porque como o escritório dele continua ali, ele fez ali do escritório para até manter e ficar ali por perto, a Marilyn começou a ficar incomodada com aquela situação. Ele ali a todo momento, Ele entrava direto na casa e ela chegava e via ele lá. E ela começou a ficar muito, muito, mas muito incomodada. E como eles passavam o dia todo lá, a Marilyn não queria ele o dia inteiro lá. E ele entrava na casa como se ele ainda morasse lá, ele vivia ali. E isso começou a incomodar ela. Tanto que ela trocou as fechaduras da porta para ele não ficar entrando, pelo menos dentro da casa, para ele ficar ali só onde que é a casa de hóspede, ali onde só era o escritório dele, para evitar esse excesso de contato ali, Eles tinham se divorciado, então não tinha mais necessidade disso. Só que não adiantou nada. Um belo dia, Marilyn chegou, do serviço e ele estava bem bonito lá dentro e ela ficou irritada. Eles tinham pequenas discussões por conta disso, E a relação deles foi ficando cada vez mais delicada. Mesmo eles já tendo se separado, mas esse estresse, por conta dessa insistência dele de ficar sempre ali. Ele queria voltar com a Marilyn a todo custo, mas ela tinha deixado bem claro que não tinha volta aquele relacionamento. E Dennis também ficava cada vez mais indignado, paranoico.
Até que, dia 15 de abril de 1990, um feriado de Páscoa, Dennis chega na casa de Marilyn para pegar os filhos, para ver os filhos, né? Só que ele queria levá-los, queria acho que passear, dar uma volta com eles, enfim. Só que esse não era o acordo. Marilyn não gostou. Ela falou: não, se você quer ver os seus filhos, quer ficar com os seus filhos, não tem problema nenhum nesse período você ficar aqui com eles. Ela tinha um pé atrás, né? Ainda mais porque ele falava que ela queria afastar os filhos. Ela sabia que tinha alguma coisa estranha ali, né? Então ela tinha um receio de deixar ele completamente sozinho, tipo, levar os filhos, né? Então ela falou: não, você não vai levar, se você quiser ficar com eles, se você quiser vê-los, você vai ficar aqui. E começou uma discussão entre eles por conta dessa situação, e Dennis perdeu completamente a cabeça e começou a agredir a Marilyn. Ele empurrou ela da escada, eles estavam próximo da escada do porão. Então ele empurrou ela a escada abaixo. E as crianças ficaram desesperadas. Eles tinham entre 14 e 17 anos, mais ou menos. Eram já adolescentes, pré-adolescente e adolescente. Nisso, o Dennis desceu pra pegar a Marilyn. E nisso, uma das crianças sai correndo pro vizinho pra pedir ajuda, ligar pra polícia, pra avisar o que estava acontecendo e pra pedir socorro pra mãe, né? Eles ficaram desesperados, porque eles estavam presenciando tudo aquilo. E enquanto isso, o Dennis vai e pega a Marilyn. Ela tá desacordada, né? Ela desmaia, porque ele bate nela, bate na cabeça dela, ele empurrou ela da escada, ela rola a escada abaixo. Aí ele pega ela no colo e leva até a caminhonete dele. E fala que vai levar ela pro hospital. E as crianças olhando aquilo, né? E foi a última vez que eles viram a mãe. Dennis coloca a Marilyn na caminhonete, segue na estrada e as crianças achando que realmente ele ia levá-la pro hospital, ia ajudar, enfim. Mas não foi bem isso que aconteceu. Então, nessa estrada, tá vindo um casal. Nas pesquisas, gente, falam que eles são irmãos, que falam que eles são casal. Mas o que eu mais vi foi que era irmãos. Era o Ryan e a Marie, eles eram irmãos. E eles estavam na estrada, ali, dando uma volta e tal. E eles começaram a brincar com as placas dos carros que passavam por eles, né? Estavam fazendo um jogo ali enquanto eles estavam dirigindo e conversando. E aí passa o carro do Dennis em alta velocidade, ultrapassa eles. E a Marie olha e fala: nossa, ele deve estar com pressa. Ela até faz esse comentário e olha a placa dele, faz ali o joguinho, fazendo com que ela ainda ganha o jogo do irmão. Aí, enfim, eles lá brincando, só que eles acharam estranho, né? Mas tudo bem. E era uma caminhonete bem, né? Era um Chevrolet 89, né? E passou por eles, ok. Eles continuaram ali na estrada e tudo bem. Até que eles chegaram numa parte que tinha uma escola abandonada. E eles olharam e aquela caminhonete estava parada ali no canto, né? Assim que eles olharam, eles perceberam que tava um cara parado, de chapéu branco, e tirando um lençol. E o lençol cheio de sangue, jogando fora ali no canto, né? A Marie era enfermeira, então ela reconheceu de longe, isso é sangue. Dennis viu que passou um carro e observou o que ele estava fazendo. Ok, eles seguiram, falaram: a gente tem que chamar a polícia, a gente tem que informar o que a gente viu, porque esse cara deve ter feito alguma coisa, né, horrorosa. Ok, eles seguiram. Daqui a pouco, eles olham no retrovisor, o carro, né, a caminhonete Chevrolet 89, atrás dele, acelerando, indo atrás deles. Eles começaram a ficar desesperados, começa uma perseguição, e eles correndo, e o carro atrás deles. E até que tinha uma estradinha, um recuo ali, eles entram ali e conseguem despistar e a caminhonete vai embora e eles seguem ali. Só que eu acho que eles foram muito corajosos, gente, porque nem todo mundo tem essa coragem. A gente tem até a curiosidade, mas a gente não tem a coragem. A curiosidade todo mundo tem, né? De ver, de ir atrás, de pesquisar, mas ainda mais que eles já estavam sendo perseguidos, então o risco ali era muito grande, né? Mas mesmo assim, eles voltaram. Então eles pegaram o carro deles, eles voltaram pra ver o que tinha naquele lençol, o que aquele cara tava escondendo, né? O porquê daquilo tudo, né? Aí eles voltaram e acharam o lençol.
E viram, ela confirmou mesmo, era sangue, tinha pegadas, tinha o sangue no lençol também, tinha uns pedacinhos, negocinhos, como se fosse cérebro. E aí eles falaram, tá, ok, esse cara matou alguém. Então a gente vamos procurar um telefone, um local pra gente ligar pra polícia, informar e esse cara ser preso, sei lá, ver o que aconteceu, o que esse cara fez. E com isso eles seguiram, entraram no carro e começaram a andar, a correr ali na estrada. E aí quem que eles encontram de novo, parado novamente, bem belo ali, né, com aquele chapéu branco, né, até que ele tava bem vestido. E viram de novo aquele carro e ele tentando limpar, a porta tava meio aberta, a do passageiro, e eles viram, tava completamente cheio de sangue aquele carro. Completamente cheio de sangue. Beleza, seguiram, só que eles conseguiram achar um local, né? Eles bateram na casa de uma pessoa e, como desesperado, pedindo ajuda, a pessoa até assustou também. Não, calma, eu vou deixar vocês ligarem pra polícia, mas ficam aí. Porque é óbvio, também são duas pessoas estranhas, né? Então fica aí que eu vou ligar pra polícia e eu vou falar. Eles falaram o que tinha acontecido, o que tinham visto, né? E a pessoa, né, ligou. A polícia foi até o local onde eles indicaram e viram, realmente tinha uma poça de sangue, tava o lençol, confirmaram que o sangue era da Marilyn. E aí começaram a busca atrás do Dennis, né? Já tinha até um mandado, né, de busca por ele, porque como uma das crianças ligou para pedir ajuda, né? Então eles já estavam procurando ele. No dia seguinte, o corpo da Marilyn foi encontrado, baleado na cabeça. Então Dennis viu ali naquela situação, não levou ela para o hospital, não ajudou, não fez nada, simplesmente ele deu um tiro na cabeça dela. E Marilyn, né, veio a óbito. Começou essa busca por ele e ninguém encontrava ele simplesmente desapareceu. Até porque, até esqueci de mencionar, nesse momento que eles passaram, que o Dennis estava ali tentando limpar a caminhonete, ele também estava trocando a placa. Então, aí que a polícia falou, bom, a chance de encontrar ele é mínima, porque até o modelo do carro, tudo bem, mas precisa da placa. Não conseguiram achar ele. Depois de uns meses, acho que uns 3 meses, ele chegou a mandar cartas. Se eu não me engano, foram 17 cartas ao total. Cartas citando a Bíblia, citando versículos, falando, tentando justificar o injustificável, culpando a Marilyn pelo que tinha acontecido, que era tudo culpa dela. Então, ele mandou carta para alguns amigos da escola da Marilyn, num tom até ameaçador, que eles informaram a polícia falou para ficar atento, tomar cuidado, só que ele mandava as cartas, tinham vários endereços postais, então continuou na mesma, não conseguiram rastrear ele, não conseguiram achar ele. As investigações esfriaram, 1 ano se passa sem pistas de Dennis. A polícia falou assim, vamos tentar jogar isso pro país inteiro assistir e ver se a gente encontra ele, se alguém viu ele, já que a investigação esfriou, não tinha mais como eles entrar, tentar um contato, tentar ver quem, né, se não divulgasse pro país inteiro. E aí tinha um programa, né, e eu não sei falar, gente, é um Solved Mystery. Então, aqueles programas criminais, né, que falam dos casos. Esses programas são muito interessantes, são muito bons, porque na grande maioria das vezes ajuda a encontrar, né, os criminosos, os assassinos e colocá-los na cadeia, fazer com que eles paguem pelos crimes que cometeu. Então é interessante ter esses programas investigativos que mostram, passam toda a história, porque ajuda realmente. Então eles tiveram essa ideia, a polícia, aí fizeram tudo isso e começou a passar, né? Teve um episódio que passou a história de Marilyn, né? Do Dennis e tudo mais. Aí, nisso no Texas, a Mary chega em casa e o carro do namorado dela tá pra fora, geralmente fica pra dentro, e ela achou estranho já aquilo. A Mary, ela já tava achando o comportamento do Henry estranho, né? Então, assim,
Ela ficou um pouco paranoica, achou que ele estava traindo ela anotou a placa dele, mandou um detetive atrás, mas o detetive não achou nada. Falou, não, ele não tem amante, não tem nada, na verdade, eu não encontrei nenhuma informação desse cara. Mas ok, seguiu. Ela chegou em casa, ele tava um pouco nervoso e ela que foi, ai, minha mãe tá doente, eu preciso ir lá vê-la e faz um sanduíche pra mim, pra eu poder levar na viagem e tal. Ela, tá bom, né? Ok. Foi lá preparar os lanches e ele preparando as coisas, colocando no carro. Até que ele entrou no carro, se despediu da Mary e foi embora. E essa foi a última vez que ela viu o Harry. Com isso, a amiga dela chega em casa, na casa dela, e falou, cadê o Henry? Ele saiu, foi na casa da mãe, porque a mãe tá doente, né? Ela falou, é mentira, esse cara não é quem ele diz ser. Ele é o Dennis DePiu. E ela contou pra ele, acabou de passar e tava ainda passando, ela ligou a televisão, mostrou pra ela ficou horrorizada, ela, meu, como assim? Ele nunca deu indício de nada, nunca falou nada, deu outro nome, outra identidade, era o mesmo carro, só que placa diferente. Só que o que aconteceu? Como ela tava paranoica achando que ele tava traindo ela anotou a placa. Então ela tinha a placa atual dele. Então elas ligaram pra polícia, ela passou todas as informações e passou a placa atual dele. Então isso foi assim, a polícia ficou fervorosa, né? Então acionou o pessoal do Texas, acharam ele, tava na estrada, que ele também já tava, né, fugindo. Acharam ele na estrada, o xerife, e aí começou uma perseguição, e eles falaram, bom, atira no pneu pra tentar impedir essa fuga dele, pra gente conseguir alcançar também ele. E aí conseguiram atirar no pneu. Dennis estava armado, ele teve uma troca de tiro, ele atirou 3 vezes, uma pela janela e outra pelo para-brisa. E aí teve um outro tiro, e aí ficou aquele silêncio, porque depois não teve mais reação de tiro dele. Então os policiais pararam e foram aos poucos, né, ali se aproximando do carro e falando para ele pôr as mãos onde eles poderiam ver e se entregar, e nenhuma reação dele. Dennis simplesmente tirou a própria vida, se deu um tiro e faleceu. Então chegou ali, os policiais viram, né, a cena, e ele não ia se entregar, então ele preferiu tirar a própria vida do que ir preso, enfim. Ele foi enterrado bem longe de Marilyn, porque as crianças, né, não quiseram ele próximo dela nem nesse momento, né, e essa história teve esse desfecho que ele acabou não pagando, né, pelo que ele fez, assim, perante a justiça, né. Para quem acredita no lado espiritual, ele pagou com certeza, né, provavelmente sofreu muito e, né, pagando pelo que ele fez, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, né, e ainda mais com essa crueldade que ele teve, né. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver com o filme Olhos Famintos? A cena dos irmãos, né? A cena dos irmãos na estrada, o carro vindo atrás deles. Então, essa história do Dennis e da Marilyn ficou muito famoso por conta que saiu no programa, divulgaram toda a história. Com isso que conseguiram pegar, né, o Dennis DePiu. E aí teve essa inspiração pro filme Olhos Famintos, né? Que é os irmãos na estrada, vem a caminhonete, começa a seguir eles, e tem todo esse terror com eles, né? O cara da caminhonete seguindo eles e perseguindo. Então teve toda essa inspiração no início do filme, né? Com essa história horrorosa, né? Então o filme retrata exatamente o que aconteceu, né, com os irmãos, o Ryan e a Marie, que no filme também são irmãos, né, retrata a brincadeira deles com as placas, né, eles na estrada, a perseguição, eles voltando, eles vendo que o cara tava fazendo, despejando um negócio, eles veem um corpo enrolado num lençol e ele despejando como se fosse um túnel, assim, tinha um buraco assim na terra, um túnel. E eles veem isso, né? Nisso, o cara vê que eles estão observando, vai atrás dele, começa essa perseguição, eles conseguem despistar, eles voltam, então é a mesma situação. Então, toda essa situação que aconteceu com os irmãos e o Dennis, eles retrataram
no filme, né? E aí eles voltam pro local, acha corpos, né? Aí começa já uma outra coisa, né? Que aí no caso eles não acharam o corpo, né? Só o lençol. Né? No filme eles já acham vários corpos, né? E aí tem toda a história que desenrola. Mas eu quis trazer essa história porque eu recentemente assisti esse filme, que é de 2001. Eu já tinha assistido, só fazia muitos anos. E eu quis relembrar, né? E aí fui pesquisar e aí vi realmente que foi baseado, teve uma inspiração nesse triste caso, né, da Marilyn, que infelizmente, acabou deixando os filhos, né? Então, e tem um documentário, se eu não me engano, tem um documentário na Netflix, tá? Que fala da história do Dennis, da Marilyn, conta tudo e como é que foi. Então, dá pra procurar e tem na internet, tá? Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, o canal é novo, é o primeiro vídeo esse que eu tô gravando, então se inscreve no canal, que toda semana vai ter um vídeo de mistérios, curiosidades, criminal, espiritual, casos espirituais, então eu vou trazer muito conteúdo legal pra vocês, tá? Então deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Até a próxima, um grande beijo!